Amém? Ela vai estar pregando nessa noite. E nós vamos orar para que Deus possa usar a palavra para a glória do nome dele. Amado Deus, eterno Pai, estamos aqui mais uma vez nessa noite, Senhor, glorificando e exaltando o teu nome. E aqui está a tua filha, ó Pai, pronta para trazer aquilo que não é dela, aquilo que não pertence a ela. Ó Deus, que é a tua palavra, ela precisa de ti, Senhor. Então abençoa ela nessa noite. Faça com que ela possa passar tudo aquilo que vier do trono da tua glória, Senhor. E possa abençoar o teu povo nessa noite de segunda-feira, de quinta-feira. Te entrego a vida dela e todos aqueles que vão assistir esse culto ao vivo ou aqui dentro da tua casa. Abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 3. Diz assim: 1 Samuel capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o 13. Deus fala com Samuel. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e seus olhos já começavam a escurecer, porque não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, e que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel. E disse ele: eis-me aqui. O Senhor chamou Samuel, e Samuel respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas Eli lhe disse: não te chamei eu, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas Eli lhe disse: não te chamei eu, filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra de Deus. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar. E há de ser que, se te chamar, tu dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou-o como das outras vezes. E Samuel, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, ao qual todo o povo que ouve
lhe tinirão ambas as orelhas. Só até aqui, irmãos. Só até o 11. O irmão pode se sentar. Então Deus fala diretamente com Samuel, irmãos. Deus chama Samuel. Deus fala com ele diretamente. E no versículo 1 já fala assim: o jovem Samuel serviu o Senhor perante Eli. Eli era o sacerdote. E a palavra do Senhor tinha muito valor naquele tempo, porque eram poucas as visões. Deus se manifestava muito pouco naquele tempo. Às vezes Deus está se manifestando muito pouco na nossa vida e nós estamos pensando que Deus não se manifesta. Deus se manifestou no passado, Deus se manifesta no presente e Deus vai continuar a se manifestar no futuro. Aleluia. Ele vai continuar falando, porque Ele fala diretamente a nós, Ele falou diretamente a Samuel. Naquele dia, Ele estava deitado na sua cama, ele era o sacerdote, tomava conta daquele lugar. E Samuel estava deitado dentro do templo do Senhor. Ele já estava quase ficando cego, ele já não enxergava bem. E quantas são as pessoas que estão dentro da casa de Deus e já não estão enxergando mais a Deus? Quantas são as pessoas que estão praticamente cegas, estando dentro da casa do Senhor? Quantas são? Mas Samuel dormia dentro da casa de Deus e a lâmpada de Deus não se apagava. Irmãos, a lâmpada não se apaga no templo do Senhor. Isso aqui é simbólico, nós apagamos a luz e vamos embora, mas a lâmpada do templo não se apaga. O templo de Deus está sempre iluminado, o templo de Deus está sempre com luz. O templo de Deus tem a luz de Jesus aqui dentro para iluminar a nossa vida, para nos coordenar, para nos guiar, para fazer com que nós não fiquemos cegos e dormindo, porque ele dormia e estava cego, mesmo estando na casa de Deus. Isso é um mistério muito grande, irmãos. Samuel dormia perto da arca de Deus. Naquele tempo eles tinham a arca, o poder. A presença do Senhor era representada ali, dentro daquela arca. Samuel estava perto da presença do Senhor. Quantos querem estar perto da presença do Senhor? Quantos buscam tanta coisa lá fora que não preenche nada, não preenche na vida, não preenche no concreto, porque nós somos sim um corpo, uma alma que pensa em um espírito, e o espírito só pode ser preenchido por Deus. O espírito que nos preenche é o espírito que nos enche da sua presença. E Samuel estava perto da arca de Deus. Permaneça perto da arca de Deus. A arca de Deus está dentro da igreja. A arca de Deus traz a glória de Deus, traz a presença, traz a unção de Deus, traz o poder de Deus. E nós não podemos estar como Eli, dentro da casa de Deus, cego, dormindo, sem enxergar nada e sem sentir a presença de Deus. Meu Deus! Isso é muito grave, irmãos. Samuel aqui teve uma revelação de Deus. E Deus falou assim: eu vou fazer coisas que eu vou mudar. Israel todo vai ver. E sabe o que Deus ia fazer? Deus ia acabar com a família de Eli. Nós sabemos até o versículo 11. Porque nos versículos em diante vem falando que Eli não era um sacerdote correto. Eli não estava sendo um bom sacerdote. E Deus fala com ele que ia julgá-lo. E pela iniquidade dele, ia acabar com os filhos dele. Porque os filhos de Eli estavam sendo desonestos. E Eli estava sendo conivente com aquilo. Veja bem, Eli não estava sabendo cuidar da família dele. Era ele que estava errando? Não, era a família. Mas ele levava o peso da culpa da família. Ele levava o peso da culpa dos outros porque ele não corrigiu seus filhos. Ele levava um peso de morte, porque Deus ia julgar e ia acabar com seus filhos, porque Eli não colocou seus filhos na posição. Os filhos de Eli roubavam na igreja, os filhos de Eli, eles usurpavam os sacrifícios, os filhos de Eli botavam para quebrar. A verdade é essa. Quem pagou o preço? Os filhos foram mortos. Mas Eli também pagou aquele preço. Foi isso que Deus revelou para Samuel mais à frente. Samuel ficou tímido em falar para Eli, mas foi o que aconteceu. Mas não vamos antecipar etapas, porque Samuel estava sentado ali, Samuel estava dormindo. Quando o Senhor chamou, Samuel de pronto falou: eis-me aqui. Irmão, esteja pronto para ouvir a palavra de Deus, esteja pronto para ouvir o chamado de Deus, esteja pronto para ouvir o clamor de Deus quando Ele falar contigo e diga: eis-me aqui. Não durma, não se distraia, não fique desligado, porque Ele pode chamar uma vez só. Samuel estava ligado. Samuel não sabia nem o que era. Samuel falou: eis-me aqui, Senhor. Samuel não sabia, Samuel não tinha experiência.
Samuel chegou para ele: está me chamando? Estou aqui. E ele falou: não estou te chamando. Irmãos, como é que Deus prefere falar com um menino a falar com um sacerdote da casa dele? Por que Deus escolheu falar com Samuel e não quis falar com Eli? Por que Deus quer falar com você hoje e muitas vezes Ele já deixa de falar com outras pessoas? Porque Ele quer um coração puro, Ele quer um coração devotado, Ele quer alguém que o busque. Ele não quer uma pessoa que cumpra o sacerdócio, que esteja na igreja apenas por uma convenção, apenas por um costume, porque não adianta nós estarmos na igreja e não ouvirmos a palavra de Deus. Não adianta nós estarmos na igreja e nossa família está toda errada, nós estamos vendo tudo errado, nós estamos fazendo coisa errada, nós estamos no erro, nós estamos transformação. Não adianta, Deus não quer, Deus não se agrada, Deus não habita nisso. Então Deus prefere falar com um menino inocente a falar com aquele que já é idoso. Não estou falando de idade, estou falando de experiência, de maturidade. Então nós hoje não temos adultos maduros, não temos pessoas experientes para falar. Porque Deus tem que falar com uma criança. Deus vai falar com o menino ao invés de falar com o adulto. Porque Ele encontrou um coração sincero no menino. Ele encontrou um menino que o versículo 1 diz que Samuel já servia na casa do Senhor. Samuel já estava na casa do Senhor desde pequeno. Samuel foi entregue por Ana. Ana não pôde ter filhos, pediu a Deus para ter filho. Quando Deus trouxe Samuel, Ana falou: é teu, Senhor, vai trabalhar na tua casa. Coisa linda que Ana fez. Porque Eli foi profeta, Samuel foi profeta, foi sacerdote, foi um grande homem de Deus. Ana botou seu filho no caminho do Senhor e foi abençoada, que teve uma porção de filhos. Ela não entregou o filho para o sacrifício, ela entregou o filho para uma bênção. Ela entregou o filho para um lugar melhor onde ele podia estar. Porque Samuel ali estava guardado, Samuel ali estava protegido, Samuel estava dentro da casa do Senhor e ouvindo a voz do Senhor. Mesmo não entendendo, Samuel estava ouvindo. Então Samuel vai 3 vezes até Eli. Ele não entende, ele só escuta aquela voz. Se você está ouvindo a voz do Senhor hoje, nós estamos falando para quem está aqui, para quem não está, para quem possa ouvir essa pregação em outro momento, em outro horário. Mas você está ouvindo, Deus às vezes está gritando nosso nome e nós não estamos atendendo. Deus está falando, Deus fala por sonho, Deus fala pessoalmente, Deus fala por outdoor, Deus fala por cartaz, Deus fala pela palavra dele. E muitos não estão ouvindo, irmãos, muitos não estão ouvindo. Eu já vi Deus falar de várias maneiras, já vi vários testemunhos aqui, não quero me repetir, mas tenho experiência com Deus, que Deus fala até através de uma caixa, ele fala através de uma etiqueta, ele fala com você. Mas será que você ouve? Será que você atende? Ou será que você já está cego, cansado, fatigado e não obedece, e deixa as coisas como estão, e deixa a vida me levar, e deixa as coisas por cima? Não, é cômodo eu ficar na minha posição. Às vezes eu já estou numa posição elevada, às vezes eu já estou numa posição de crente, eu não tenho mais que fazer muita coisa, eu não quero contrariar, eu não quero contradizer o povo. E hoje em dia qualquer coisa que a gente fala contradiz o povo, contraria o povo. As pessoas não estão preparadas para receber correção, as pessoas não estão preparadas para receber uma palavra dura, as pessoas só querem exaltação, só querem profecia, só querem bênção, só querem vitória. E se você não fala só vitória, ela pega e vai embora, ela pega e não atende, ela pega e não ouve. Só que ela não está dando as costas para mim, ela não está dando as costas para essa igreja, ela está dando as costas para Deus. Se ela ouve a palavra de Deus e não quer receber, ela está dando as costas para Deus e não para nós. É Deus que está dando uma oportunidade. E quantos estão perdendo? Quantos não estão ligados? Quantos não querem ouvir? Quantos não têm um coração puro? E a benevolência de ser como Samuel: eis-me aqui. Deus me chama, Deus te chama hoje para a obra, Deus tem um chamado para a tua vida. Deus está clamando para que você seja salvo, seja liberto, esteja pronto. Fale com Ele: eu estou aqui, eu estou pronto. Eu posso ser um menino na fé, eu posso não ser nada, eu posso não conhecer nem a palavra de Deus ainda. Samuel não conhecia a palavra de Deus, Samuel não sabia nem que estava falando com ele, mas estava pronto. E ele sabia, muitas vezes não ouvia Deus. Mas Eli tinha sua maturidade. Então Eli entendeu que o Senhor chamava aquele jovem. Então Eli falou com Samuel: quando chamar, você fala: Senhor,
fala que o teu servo ouve. Aquele menino ainda precisou do conselho do servo, do sacerdote. Aquele menino ainda precisou do conselho do Senhor, do sacerdote, do profeta de Deus. Às vezes Deus fala com você diretamente. Se você não quer ouvir, se você não entende, Ele usa um pastor, Ele usa um irmão, Ele usa uma pessoa de fé, Ele usa uma pessoa de boa palavra para falar com você. A Bíblia diz que se nós não clamarmos, até as pedras clamarão. Até a mula falou na Bíblia. Ele usa quem Ele quiser para falar. Esteja atento ao chamado, esteja atento ao falar. Como disse o Jorge, eu já recebi muita palavra de Deus no meio da rua, na porta do mercado, por pessoas que eu não conhecia. E isso é muito bonito, isso é muito revelador, todo mundo quer ouvir isso, mas às vezes é Deus te livrando. E você tem que correr, atender, ouvir e fazer aquilo que Deus quer. Amém? Eu quero ir falando e lendo texto para os irmãos entenderem cada coisa que aconteceu aqui. Samuel foi então e se deitou novamente. Então, quando Deus chamou, ele disse: eis-me aqui. E o Senhor abriu o verbo para ele. Deus abriu o verbo para ele. Deus falou assim: eu vou fazer coisas que Israel vai tremer, que o ouvido do povo vai tinir, vai balançar. Se você der ouvidos à voz de Deus hoje, você vai tremer. Se você der ouvido à voz de Deus hoje, seu ouvido vai ficar tinindo aquela palavra. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus e a palavra entra, aquilo fica na sua cabeça, aquilo fica martelando, fica meditando, fica tocando, sabe, irmão? Nós somos muito visual. Quando você viu alguma coisa, você guarda 50% do que você viu na sua memória. Quando você ouve, você só guarda 5%. É 5% só. Se você não estiver prestando atenção, aquilo vai acabar ficando no ar, aquilo vai acabar ficando esquecido. Mas se você prestar atenção, se você estiver ligado, aquilo vai tinir nos seus ouvidos, aquilo vai tocar lá dentro do seu coração, porque a palavra de Deus é espada cortante, que corta. Sabe o que ela corta? Ela corta dentro da carne. Ela corta, ela separa o certo do errado. Ela separa no meio uma situação em que você pode estar vivendo hoje uma vida, ontem você viveu uma vida e a partir daqui você vive outra. Ela separa, ela corta situações, ela faz minuciosamente com que coisas se separem, coisas que precisam ser separadas. O meu filho operou, ele operou a cabeça e eu fico vendo aquele corte na cabeça dele. E fico vendo como é que é minucioso a mão do homem que entra pela mão de Deus. Quanto mais a mão de Deus. Se a palavra de Deus te cortar, ela vai entrar nas suas entranhas e vai fazer mudanças incríveis. E aí, o que aconteceu? O Senhor falou que ia falar com Samuel. E ele falou, naquela noite ele falou com Samuel. Que essa noite seja a noite que Deus fala conosco. Que essa noite seja a noite que Ele interprete tudo aquilo que você precisa ouvir, tudo aquilo que você precisa saber, tudo aquilo que você precisa entender na sua vida, para que você não fique parado, para que você não fique prostrado, para que você não fique dormindo cego como Samuel ficou, como Eli ficou, e depois perca a sua vida. Naquela noite, Deus revelou tudo a Samuel, Deus revelou tudo a um menino jovem. E no dia seguinte, Samuel virou para ele e falou: o que Deus te falou? Aí ele falou: tu não tem nem saber. Mentira. Ele ficou com medo de revelar para Samuel. Samuel, pequenininho, ficou com medo de falar para ele tudo aquilo que Deus tinha falado. E Deus não falou coisa boa não. Deus falou que ia corrigir, Deus falou que ia julgar, Deus falou que ia acabar com aquela família. Porque Deus, irmão, Deus é amor, mas Deus também é justo. Deus não gosta de bagunça, nem na casa dele, nem na sua casa, quanto mais na casa dele. Deus não gosta de bagunça na sua vida. Deus não gosta de bagunça no nosso coração. Deus não gosta de bagunça no nosso trabalho, no meio da nossa família, no meio da nossa parentela. Deus não gosta, Deus não se agrada. E Deus não quer isso. E não pense que as pessoas erradas que nós estamos vendo aí prosperar vão progredir até o final, não. Porque no final tem um dia lá do juízo final, que eu sempre falei que a gente vai chegar, vai ter um telão lá no céu e vai mostrar tudinho, pino por pino, letra por letra, e Deus julgando, Jesus à direita, e
E você ali falando cada coisa do que aconteceu, não se engane, nada passará em branco. Nós temos visto coisas aí absurdas, coisas que estão acontecendo que parece que Deus não está vendo. É o desamor crescendo, é pai matando filho, é irmão contra irmão, são nações brigando, irmãos. E hoje em dia, quando tem guerra, a guerra não dura mais só um dia, uma semana, um mês. A guerra dura meses, dura anos, as coisas estão muito difíceis, porque as pessoas estão cada vez com o seu coração mais endurecido. E isso não é mais do que a palavra de Deus se cumprindo. A palavra de Deus diz que no final dos tempos o negócio ia ficar feio. A palavra de Deus diz que o negócio ia apertar no final dos tempos. E muitos não estão vendo isso. Muitos, depois de uma pandemia, depois de tantas crises que nós vimos aí, em vez de haver um avivamento e as pessoas quererem verdadeiramente buscar a Deus, não, houve um esfriamento. Houve parece que deu um branco na cabeça das pessoas. As pessoas agora acham que elas podem viver como elas querem, fazer o que elas quiserem, conviver com quem elas quiserem, e elas podem estar servindo a Deus. Irmão, você pode fazer tudo, só não pode entrar no céu em pecado. No céu não existe pecado. Eu vi uma matéria na internet dizendo que uma grande cantora secular, e quando a gente diz que é secular, a gente está querendo dizer que não é evangélica, cantora que não louva, não entoa hinos louvores para Deus, e muito famosa, e muito poderosa, e muito conhecida, e riquíssima, está fazendo reunião na sua casa, reunião que o pessoal chama de célula, onde as pessoas se encontram para orar. Amém, irmão, é lindo, é maravilhoso a pessoa se reunir para uma oração, se reunir para um louvor, louvar a Deus, isso não tem preço. Deus habita no meio dos louvores, ouvir uma palavra, isso é muito bom. Mas se a pessoa não sair da onde está, se a pessoa não se modificar, não entra no céu. Pode estar vivendo uma vida de grande prosperidade aqui e fica só falando, eu só tenho a agradecer, só gratidão, gratidão. Às vezes as pessoas estão agradecendo por coisas que não é Deus que está dando. A pessoa está vendo a situação às vezes muito boa, é o contrário do está ruim. Existe o está ruim, gente que está ruim, está sofrendo, está com problema, está tudo, e tem gente que está bem demais. E aí, eu não tenho mais nada para agradecer, é só gratidão, eu estou andando de avião, eu estou viajando, eu estou tendo dinheiro, eu estou comprando casa, eu estou com sucesso, eu estou com fama. Eu não vou discutir, eu não vou dizer que está errado, eu não vou dizer. Eu só vou dizer que Deus tem o certo e o errado, isso não mudou. Eu posso muito bem, agora de manhã eu estar louvando um louvor, e de tarde eu estar cantando uma música secular que não edifica ninguém, e de noite eu estar cantando uma coisa que vai contra todos os preceitos de Deus, desagrada a Deus e agrada o diabo. Eu posso? Eu não posso. O diabo era ministro de louvor. Se tem uma pessoa que entende de música, é o diabo. Se tem uma coisa que ele sabe, porque ele louvou lá em cima no céu, no tempo que ele era Lúcifer, anjo de luz, é o diabo. E ele sabe como conquistar através disso. Mas Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então não vejo para Deus que o que está certo se tornou errado, que eu sou amigo do Evangelho, que eu posso estar ouvindo um louvor aqui, escutando uma pregação aí e continuar na mesma situação. A minha vida não mudou, não adianta. Se a minha vida não se modificar, se eu não deixar para trás as coisas erradas e passar a andar nas coisas certas, eu pago um preço. Eu pago um preço. Eli pagou um preço de morte. Eli falou toda a visão que teve. Samuel falou toda a visão que teve para Eli. Deus falando que ia corrigir, que ia julgar. E aí o que aconteceu? Houve uma guerra. Seguindo aqui a palavra, houve uma guerra. Os filisteus, eles estavam sempre contra os israelitas. Você vê até no dia de hoje, todas essas guerras, todo esse sofrimento, tudo isso que vai contra o povo de Israel, são descendentes desse povo aqui que briga desde aquele tempo. As pessoas falam assim, o povo de Israel é protegido, o povo de Israel é o povo de Deus. Existe o povo que é de Deus e o povo que não é de Deus. Não podemos discutir. Existem as pessoas que querem a Deus e existem as pessoas que querem a Mamon. Existem as pessoas que querem a outros deuses, que elas são contra ele. Então existe um Deus soberano que protege o seu povo. Protege o seu povo desde aquele tempo.
desde o passado. E essa luta, essa guerra que você vê aí, não vem de hoje, vem lá de trás, e é o povo brigando pela mesma terra. A terra prometida que Deus deu a quem? Deus deu a seu povo. Mas os outros povos que estão em volta, que não servem a Deus, que não servem a Deus, que não querem nada com Deus, querem aquela mesma terra. Então isso aqui acontece desde esse tempo aqui. Nos tempos de Eli, como é que os filhos de Eli morreram? Os filisteus vieram de novo e atacaram os israelitas. Atacaram, mataram os filhos de Eli. Eli caiu para trás, morreu de pescoço quebrado. E os filisteus carregaram a arca embora. O versículo 4 do capítulo 4 fala assim: os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus, no meio da guerra. E aí aquele povo veio, venceu e levou a arca embora. Os filhos de Eli morreram, ele morreu também, e os inimigos levaram a arca. E vocês sabem o que aconteceu? A arca foi maldição para aquele povo. Eu gosto de contar um pouco da história para as pessoas entenderem. A arca foi maldição para os filisteus. Junto com a arca foi praga. A bênção de Deus está em cima da tua vida. Se a bênção de Deus é para você, não adianta ninguém querer te roubar. Não vai ser bênção na vida daquela pessoa. Se a pessoa não serve a Deus e vem querer de você, porque é servo de Deus, ela não vai prosperar com a tua bênção. Ela pode vir querer roubar a tua bênção. Situações que nós vemos aí de situações conjugais, situações de trabalho, situações que as pessoas querem usurpar da tua bênção. Creia que aquilo que é teu, que Deus te deu, é bênção para a tua vida. Mas não vai ser bênção na vida do inimigo, não. Não vai ser bênção na vida do inimigo, porque o inimigo não serve a Deus. O inimigo quis apenas roubar a tua bênção. O inimigo quis roubar a arca, que era o simbolismo da presença de Deus. Mas ele não quer a presença de Deus. É como essas pessoas que estão aí no mundo secular, dizendo que são amigos, que seguem, se emocionam, existe um emocional quando vê um culto, mas não quer mudar, não quer a glória de Deus, mas não quer a mudança. Isso não é bênção. Isso traz maldição, isso traz morte, isso traz pragas. Foram pragas que Deus lançou naquele povo que roubou a arca de Deus. Amém? Então eu quero que os irmãos entendam. Samuel estava pronto. Não, Samuel nem estava pronto. Samuel estava atento. Samuel ainda era um menino. Mas quando Deus chamou, ele falou: eis-me aqui. Esteja atento quando Deus te chamar. O nosso pastor que nós tivemos lá em Monte aprontou várias vezes, já andou no mundo de perdição, andou no mundo de vícios, no mundo de drogas, até o dia que uma pessoa chegou para ele e falou assim: homem, é a última vez que te chamo. E dali ele se levantou da sarjeta, foi para casa, trocou de roupa, cortou o cabelo, se converteu, nunca mais largou a igreja. Ele sabia que aquela era a última chance dele. Então não perca a chance, esteja pronto quando Deus te ouvir. E ande no caminho do Senhor. Porque quando nós não andamos no caminho do Senhor e nós queremos roubar a bênção dos outros, a bênção pode se tornar uma maldição para nós. Eu quero abrir, não precisa você abrir, mas eu quero ler 1 João capítulo 3, que fala assim: amados, agora nós somos filhos de Deus. Não é manifesto ainda que nós seremos no céu, mas sabemos que quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, o veremos. Quando nós estivermos no céu, irmão, nós vamos ser semelhantes a Jesus. Isso não tem preço, isso é uma glória muito grande. E qualquer que nele tem esperança, se você tem esperança em Jesus, se purifique, se santifique, se conserte, faça aquilo que Ele ordena. Como também Ele é puro. Purifique-se a si mesmo, porque Jesus é puro. Qualquer que pratica pecado, também pratica iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. O pecado é erro, irmão. O pecado é engano. O pecado é coisa feia. O pecado é coisa ruim. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Ele se manifestou nessa terra. Ele nasceu, viveu aqui. Se você tomar um beliscão aqui, você vai ver que você é carne e Ele também foi.
E Ele morreu naquela cruz por nós para levar os nossos pecados. Fisicamente, não é história, não é balela, não é mentira. Tem provas físicas e espirituais, geográficas, geológicas, históricas de que Jesus existiu. O que nós estamos falando é o único verdadeiro que morreu e ressuscitou. Não existe outro nesse mundo que tenha morrido e ressuscitado. E Ele levou os nossos pecados. E a palavra vem dizendo aqui que qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando está se enganando, porque não o viu nem o conheceu. Se você diz que é crente, continua pecando, você nunca conheceu Jesus. E continua dizendo: ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como Jesus é justo. Mas quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Foi esse hino que nós escolhi para cantar aqui hoje, porque essa palavra é bíblica. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Foi para isso que Jesus veio nessa terra, ser carne, ter cabeça, sentir fome, para Ele pagar um preço por nós, para Ele desfazer as obras do diabo, senão estaríamos todos perdidos, sem solução, sem salvação. Agora, Jesus é a solução? Sim. Jesus é a salvação? Sim. Mas não basta nós aceitarmos a Ele e considerarmos-nos salvos. Nós temos que fazer aquilo que é falado aqui, sermos purificados diariamente, buscar a Ele diariamente, porque a palavra é bem clara: quem não é de Deus é do diabo. Quem vive pecando é do diabo. O versículo 9 é bem claro, diz assim: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ora, nós temos fraquezas, irmãos, a carne é fraca. Já é falado aqui que a carne, ela nos leva para o caminho de falha, para o caminho de erro. Às vezes nós estamos aborrecidos, às vezes nós estamos revoltados e nós pecamos. Às vezes nós falhamos, pecamos assim, até com razão. Mas nós não podemos viver pecando. Nós não podemos dizer que isso é certo. Nós não podemos viver no pecado. Nós não podemos viver no engano. Nós não podemos continuar fazendo aquilo que não agrada a Deus. Que às vezes é uma coisa pequena, às vezes é uma coisa boba que não agrada a Deus. Mas nós não estamos querendo ouvir, nós não estamos querendo escutar, nós não estamos querendo entender. Então, aquilo que Deus falou para Samuel se confirma aqui em João. Quem é de Deus não vive na prática do pecado e não pode viver pecando. E quem peca é do diabo. E nós não queremos ser do diabo, amém? Para isso que Ele se manifestou, para desfazer as obras do diabo na nossa vida, para que nós tivéssemos vida, para que nós andássemos na luz, para que nós fôssemos seus servos. Isso não é uma balela, uma história. Eu não posso ser serva só aqui, porque eu estou em cima do púlpito pregando, e amanhã eu não servir para mim nada para Deus lá fora. Eu continuar com uma vida de engano, de erro, de falta de fé, de canastrice, de mentira. Isso não provém de Deus. Precisa haver uma mudança completa. Não adianta eu estar aqui dentro só me enganando. Deus prefere uma criança inocente a falar com um adulto imaturo, um adulto que não tem maturidade para entender o que Deus quer da vida dele, um adulto que não ouve, um adulto que não escuta, um adulto que se faz desentendido, que não quer entender, um adulto que muitas vezes até não é ele que está errando, mas ele está conivente com o erro. Não seja conivente com o erro, para você não pagar o preço dos outros. Amém? Eu vou chamar o pastor aqui para orar pelas nossas vidas. O meu amigo Alisson é mais ágil, e o Alisson sempre deixa o louvor ali. Esse louvor eu selecionei.